saí de Goiânia com 17 anos para estudar medicina em Campinas, fiz Unicamp. Por que eu fiz medicina, que é algo que a gente sempre conversa? Eu acho que é porque era algo desafiador, era o mais difícil de passar, e eu acho que tudo que me desafia me motiva também. E eu sempre tive o sonho de estudar na Unicamp, eu estudava muito os vestibulares de lá, o que a gente estudava em Goiânia não era tão focado no vestibular daqui, mas eu sempre tive um sonho de estudar na Unicamp e tal. E deu certo, então eu vim com 17 anos, abri mão de muita coisa para passar, né, tal, desde a adolescência, então acho que eu tenho um perfil de muita dedicação. Tenho o perfil das pessoas inteligentes por natureza, não era o meu é o perfil dos dedicados. Então, para que eu tivesse sucesso nas provas, eu precisava me dedicar muito, é diferente das pessoas que veem tudo aquilo com mais naturalidade, não é o meu caso, era dedicação. E aí vim, e foi uma coisa muito boa, porque eu era muito protegida em Goiânia, né? Então eu tinha o meu mundinho, tenho a minha família inteira, e de repente eu tinha que me virar, então eu cresci, foi um crescimento muito forçado e repentino, mas foi muito importante, eu acho, para o meu desenvolvimento. Então eu vim pra cá. Durante a faculdade é tudo mudança, né? Porque de repente eu estava longe da família, tinha que me virar, cuidar da casa, cuidar da minha roupa, cuidar da comida, cuidar das contas, ir para a escola, para a faculdade, 2 ônibus para ir, 2 para voltar, coisas assim que não eram parte da minha realidade. Então foi muito legal estudar muito. Mas estudar sempre foi uma coisa mais tranquila para mim, porque eu gosto de estudar. Então, o estudar fazia parte, assim, eu gostava muito de estudar e eu acho a medicina encantadora, tudo é maravilhoso, assim. Tanto que durante a faculdade eu tive um conflito, assim, existencial do que fazer dentro da medicina, porque optar pela medicina foi muito fácil para mim. Eu achava também algo muito prático, então eu queria estudar algo que fosse muito prático, né? Então, por exemplo, o que me fez passar no vestibular foi física, adoro matemática e física. Então, o que me destacou foi a física, mas eu não me via fazendo uma faculdade que eu tivesse que resolver um monte de equações, cálculo 1, 2 e 3, e eu sempre pensei assim, eu tenho que estudar uma coisa mais prática. Então, o corpo humano é um negócio maravilhoso, a anatomia é divina, assim, é um negócio lindo. Então, eu sempre fui muito encantada pela medicina, mas aí acontece que dentro da medicina eu tive conflito existencial do que fazer depois da medicina, né? Porque eu falo que o vestibular é a parte mais fácil, depois vem a residência, e aí que entra, e aí que são elas, né? Então, eu passava, por exemplo, na nefrologia, achava lindo. Eu acho que eu vou ser nefro. Aí eu passava na hematologia, nossa, hematologia é fantástico, é lindo, e acho que eu vou ser hemato. E aí eu comecei a me ver dentro de várias especialidades, né? E aí eu fui fazer terapia, fui fazer análise, porque eu não estava conseguindo enxergar aonde que eu ia, para onde que eu ia dentro da medicina. Até que saltou aos olhos e estava bem evidente que eu tinha que ser cirurgiã. E aí fiz a prova de residência e entrei na cirurgia geral. Até aí tinha que ser cirurgiã, mas eu não sabia exatamente do que, né? Qual especialidade. Então, para você ser cirurgiã, você tem que fazer 2 anos de cirurgia geral. E aí eu fui para a USP, São Paulo, que é uma escola tradicionalmente cirúrgica. Então, graças a Deus, passei lá também. Então, eu optei por ir para a USP. E lá também eu tive alguns conflitos. Será que eu vou fazer vascular? Aí eu fiquei encantada por urologia também e tal. Então, mas foi bom, porque eu fui com a mente bem aberta. Como a gente passa pela cirurgia geral, a gente conhece todas as especialidades, né? Então, mas aí eu passei na plástica e me encantei. Porque a plástica a gente pensa como algo só de vaidade, coisa só de estética, e a plástica é encantadora, é a especialidade cirúrgica que você trata de crianças a idosos, dos pés à cabeça, quando eu passei pelo estágio da plástica, porque a gente passa, por exemplo, na uro, depois passa na cirurgia pediátrica, passa na cirurgia vascular, passa na gastrocirurgia, passa na cirurgia do trauma, para ter a formação completa em cirurgia geral. Quando eu passei na plástica, eu já sabia que era plástica, aí foi mais fácil decidir. Acho que eu também já tinha feito o processo de análise, tinha me conhecido um pouco melhor, então essa decisão
da plástica foi mais fácil. Aí eu fiz subespecialização em pálpebra, que é uma cirurgia que especificamente eu gosto bastante. Acho que eu vou ter que Então, a gente trata tumor, pálpebra que não fecha, que não abre, então eu gosto muito dessa parte mais delicada da plástica também. E aí vem aquilo, né, de como conciliar a medicina e a família, que não é fácil. Aí eu engravidei de gêmeos, que também não eram esperados, vieram gêmeos, então foi a hora que eu percebi que eu também não tinha tanto controle assim sobre os desafios, né? E tem hora que você tem que estabelecer prioridades, porque a gente não consegue fazer tudo. Então foi a hora que eu tive que parar um pouquinho para priorizar a família, o que para mim não foi fácil, porque eu sempre gostei muito de estudar e muito de trabalhar. E aí foi difícil, mas são as prioridades, né? Então também meu marido não é médico, ele é do mercado, então a gente teve que se mudar para Indaiatuba. Eu acompanhei, então, para começar o consultório novamente, do zero. Então foram opções que a gente fez. E eu acho que isso ainda não sei, eu acho que ainda vem mais da mulher, essa sensibilidade de abrir mão ou de tentar conciliar para o bem familiar, né? Eu acho que, não generalizando, mas no meu caso isso foi muito... Para mim essa era a opção, eu que tinha que abrir mão para a gente seguir juntos e eu criar os filhos nessa fase que eles precisam de mim, que são muito pequenos ainda. E aí eu vi que o desafio maior, na verdade, não foi a plástica, não foi o vestibular, não foi a residência, mas é ser mãe, é o desafio maior. Ser uma mãe presente e continuar trabalhando, eu acho que é o meu maior desafio. Aí eu comecei a admirar tanto as mães. Assim, meu mais profundo amor e admiração pelas mulheres que sustentam seus filhos, quantas mães solteiras a gente vê, né? Eu não sei nem se esse é o termo que se usa atualmente, mas as mulheres que os pais abandonaram, né, os filhos, e que tocam o barco e criam seus filhos e trabalham. Não é fácil você deixar, por exemplo, né, eu estou pensando nessas mulheres, uma creche o dia inteiro e pegar no fim do dia, é difícil, né? Então a gente fica pensando, é difícil. Como as mulheres são batalhadoras, e as mães especificamente, para conciliar, porque antes a gente pensa muito na gente, né? Antes tem um eu próprio, e quando a gente vira mãe, não sou mais só eu, são as crianças e eu, né? E nessa ordem, inclusive, são eles, depois eu, pelo menos eu sou assim. Então a gente não tem mais aquela liberdade de ir e vir e fazer do trabalho acontecer como antes, né? Então agora existem dois seres humaninhos que precisam de mim também. A medicina eu acho que é uma motivação diária, né? Porque é o trabalho que te motiva todo dia. Então um paciente que você trata e que fica bem, um câncer que você cura, por exemplo, um câncer de pele, que você trata e cura, uma paciente que você opera estética, mas que aquilo mudou a vida da pessoa, a autoestima, assim, você vê como muda a vida da pessoa. Então é um trabalho que, graças a Deus, me motiva todos os dias, tanto na parte estética, na parte de reconstrução. Então, várias histórias me marcam, mas especificamente acho que dos pacientes mesmo, né? É muito legal a gente fazer parte da vida das pessoas dessa forma, com o nosso trabalho, né? Então eu fico muito feliz, eu acho que foi para isso que eu fiz medicina, né? Eu queria fazer diferença também na vida das pessoas, e meu trabalho acho que permite isso, é muito legal. Olha, eu acho que várias, assim, tem as cirurgiãs que eu admiro muito, mulheres, por exemplo, a doutora Angelita Gama, que começou a desbravar esse mundo da cirurgia, e especificamente na USP, um ambiente tão masculino, né? Então ela é uma inspiração, uma técnica incomparável. Não é cirurgiã plástica, mas como cirurgiã e como mulher, inteligência, tudo, é uma fonte de inspiração infinita. E aí, lógico, né, que a gente sempre pensa na parte pessoal, né? A minha mãe me inspira porque tudo que ela passou como mãe, como mulher, as dificuldades da maternidade.
que são casos que a gente acompanha de perto, né, no caso, então a gente conhece. Sentimento, eu acho que eu acho que eu faria tudo novamente. Lógico que começar de novo como plástica numa nova cidade não é fácil, mas eu entendo que, por tudo que eu passei, que eu precisava disso para que a minha família, que é a minha prioridade, estivesse da forma como está, né? Meus filhos, meu marido, então eu meio que coloquei, o trabalho ficou um pouquinho em segundo plano para que eu priorizasse a família, e eu acho que isso foi necessário, o que para mim foi o maior desafio, eu acho, porque assim, foi a hora que eu tive que abrir mão um pouquinho do meu ideal profissional, que é muito importante, para priorizar a família. Então eu acho que, olhando para trás, eu acho que eu faria tudo da mesma forma, mas não é fácil, né? Então eu enxergo hoje como um outro desafio, né? De recomeçar, e a parte profissional também, e conciliar com a maternidade. Para as mães que estão tendo os filhos agora, tem muita mãe que se descobre depois em casa e fica feliz com isso, que bom! Eu acho que a mensagem principal é que a gente não se cobre tanto, que não atenda a tantos padrões do tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional. Assim, lógico que a gente gostaria, né, de conciliar tudo, mas a gente sofre se cobrando tanto. Então eu acho que para cada uma olhar para si, entender como realmente o sentimento que motiva cada uma e priorizar o que é importante para a vida, não abandonando outras áreas, mas priorizando, porque a gente não consegue ser perfeito em tudo. Né? Então é isso que eu estou tentando fazer agora, né? Conciliar tudo. Acho que é isso, a cobrança mesmo, para as pessoas serem mais leves consigo. Eu acho que hoje a beleza acaba sendo um pouco padrão e banalizada, né? Então, muita mídia social, muita cobrança, muitos padrões, mas quando realmente é algo que incomoda a mulher, que vai fazer diferença na autoestima, a gente percebe, e essa é a melhor indicação da cirurgia plástica estética, eu acho. É diferente de quando a paciente vem com uma foto e fala, eu queria o nariz da fulana, né? E às vezes aquilo é só Photoshop ou efeito de uma maquiagem com contorno mais marcado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E algumas mulheres comentam que, por exemplo, o casamento não está indo bem, então será que se colocar uma prótese de mama, se aquilo não vai trazer aquele casamento de volta? E não é bem por aí que as coisas funcionam. Então eu acho que a beleza, essa transformação da beleza que a plástica proporciona começa de dentro. Então quando ela realmente faz diferença para a pessoa, é maravilhoso. Então, por exemplo, eu já operei uma cabeleireira que tinha só de um lado, a orelha era levemente de abano. Mas era algo que não me saltava aos olhos, assim, era um negócio assim, mas que para ela fazia muita diferença. E a gente operou só de um lado e depois ela voltou, na consulta de retorno, já voltou maquiada, com o cabelo preso, e ela mexia com penteados. E ela falou que depois da cirurgia ela começou a prender o cabelo dela pela primeira vez, porque ela mexia com penteados e ela tinha uma frustração enorme na vida dela porque ela não prendia o próprio cabelo. E ela trabalhava com isso. Então isso fez uma diferença na vida dela enorme. Então às vezes é algo que nem chama tanto atenção ou que as pessoas desconsideram, né? O que realmente as pessoas sentem em relação à sua autoestima. Então eu acho que, assim como na maternidade, que a gente conversou das pessoas olharem mais para si, entenderem mais o que aquilo faz de diferença na vida, a beleza é por aí também.
Às vezes uma ruguinha que pode me incomodar e falar, ai, precisava de uma toxina. A pessoa tá ótima com aquela ruguinha. E que bom que sejamos felizes e que a gente se aceite dessa forma, né? Ninguém precisa tirar todas as rugas se ela tá feliz assim, que bom, né? Então eu acho que eu não gosto de padrões. Essa é a minha forma de ver a cirurgia plástica, a beleza. E eu gosto de tratar o que realmente faz diferença na vida das pessoas.